povo de Israel, cansado e temeroso, se encontra diante do Mar Vermelho, suas águas reluzindo sob o sol escaldante. Atrás deles, o som de cavalos e carros ressoa, um exército egípcio avançando, ameaçando sua liberdade recém-conquistada. O desespero toma conta do povo. Muitos murmuram, reclamando sobre o deserto, desejando voltar ao Egito. Moisés, com uma expressão determinada, se ergue diante do povo, clamando para que confiem na proteção de Deus. Com fé, Moisés ergue seu bastão, instruindo o povo a esperar pela intervenção divina. Enquanto a tensão aumenta, uma nuvem se forma, simbolizando a presença de Deus, preparando-se para agir. A nuvem se intensifica, formando uma barreira entre os israelitas e os egípcios, enquanto o medo permeia o ar. Moisés, levantando os braços, clama a Deus, buscando orientação em meio à confusão, seu rosto determinado reflete a fé. Um vento forte sopra sobre as águas e o mar começa a se abrir, revelando um caminho seco, como uma promessa cumprida. Os israelitas, hesitantes, olham para Moisés, que os incentiva a entrar no mar, a esperança nascendo em seus corações. Um a um eles cruzam o caminho, as crianças segurando as mãos dos pais, enquanto o medo se dissipa e a fé avança. Atrás deles, o exército egípcio avança, determinado a recuperar os escravos, sem perceber o destino que os aguarda. Enquanto os israelitas continuam a avançar, uma confiança divina enche seus corações, cada passo em direção à liberdade. No momento em que todos estão do outro lado, Moisés levanta a mão novamente e Deus ordena que as águas retornem. As águas se fecham rapidamente, engolindo o exército egípcio em um clamor silencioso que ecoa pela praia. Aliviados e extasiados, os israelitas louvam a Deus, a libertação finalmente realizada, um novo começo diante deles. Miriam, irmã de Moisés, toma um tambor e começa a tocar enquanto as mulheres dançam, celebrando a salvação. O povo de Israel se reúne, lembrando a grandeza do Senhor, que os libertou das garras da opressão em um ato milagroso. Após a grande celebração, os israelitas, ainda reverberando de alegria, olham para o horizonte onde Faraó se aproxima com sua força esmagadora. Mas logo, a atmosfera festiva se transforma em tensão à medida que a nuvem de poeira ergue-se ao longe, anunciando a chegada do exército egípcio. A coragem inicial dos israelitas se esvai e a preocupação toma conta, pois percebem que estão encurralados entre as águas e os conquistadores. Os murmúrios de desespero aumentam porque nos trouxe a este lugar, melhor seria servir aos egípcios do que morrer aqui. Moisés, firme diante da inquietação, levanta sua voz: não temais, o Senhor lutará por nós. Suas palavras ecoam na brisa. A confiança repentina se espalha entre os israelitas. Eles se voltam para Moisés, esperando ansiosamente por um milagre. Com o comando do Senhor, Moisés estende seu bastão sobre as águas e a natureza parece responder ao seu chamado. As águas do mar começam a se dividir, criando um caminho seco entre os israelitas e o exército egípcio agora em frenesi. Os israelitas olham estupefatos, onde antes havia desespero, agora há uma senda de esperança e libertação. Sigamos. Grita Moisés e, com passos hesitantes, os israelitas iniciam a travessia do mar, alegres e com cautela. Enquanto avançam, o som ruidoso dos egípcios aumenta, o pavor aperta o coração e as vozes ecoam: eles vêm atrás de nós. Moisés olha por cima do ombro e vê a determinação no rosto de seus compatriotas, sentindo a responsabilidade pesando sobre ele. Finalmente, os israelitas chegam ao outro lado, exaustos mas aliviados, enquanto o exército egípcio inicia a travessia. Moisés ergue sua mão de novo e clama ao Senhor. As águas começam a se fechar sobre os soldados egípcios. Um rugido surge. As águas se juntam rapidamente, engolindo os que buscavam capturar os israelitas, os gritos de desespero se misturando ao estrondo. Depois da tempestade, silêncio, o mar se acalma e à distância os israelitas se reúnem, contemplando a cena pouco aterrorizante. Um grito de vitória ecoa entre os israelitas: o Senhor nos livrou. Ele é nossa força e canção. Suas vozes se entrelaçam em louvor. Miriam, a profetisa, toma um tambor e começa a dançar, as mulheres a seguem, exaltando o nome do Senhor em um ritual de gratidão. A alegria toma conta enquanto as crianças dançam com os pais. O chão sagrado agora é testemunha da redenção divina. Mas tudo isso se transforma em murmúrios de incerteza quando a falta de água começa a pesar sobre o povo recém-liberto. Onde estamos? Fomos libertados apenas para morrer de sede? As vozes se elevam, mas Moisés continua a olhar com fé. Moisés clama ao Senhor, que o instrui para golpear uma pedra, e pelas mãos de Deus, água jorraria para o povo sedento. A água flui e o desconforto se transforma em alegria, enquanto os israelitas se reúnem ao redor da fonte prometeica, saciando sua sede. Assim a jornada continua. O povo aprende a confiar no Deus que os libertou e provê, com seus corações cheios de gratidão. A poeira levanta-se sob os pés inquietos do povo. Moisés se ergue entre a multidão, sua túnica vestida de lã branca brilha ao sol. As vozes de desespero ecoam como gritos, clamores se misturando em um lamento coletivo, ecoando entre as rochas do deserto. Moisés ergue a mão, um gesto vigoroso que captura a atenção de todos, sua autoridade inabalável ressoa no ar quente e pesado.
Ele fala com firmeza, lembrando-os das promessas do Senhor, de sua fidelidade que os trouxe até aquele lugar. Os corações aflitos começam a se acalmar. Entre murmúrios de fé, olhares se encontram, uma nova esperança nascendo. Moisés se afasta, buscando a direção do Senhor, seu olhar decidido reflete o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Em oração, clama ao Senhor, como outrora no Monte Sinai, a conexão divina se intensifica no silêncio do deserto. A resposta do Senhor ecoa nos ventos, como um sussurro poderoso, instruindo Moisés em como fornecer água ao povo. Com fé renovada, Moisés se volta para a multidão, sua voz ressoando firme, a água está a caminho. Em uníssono, os murmúrios se transformam em gritos de alegria, a esperança renasce enquanto aguardam a providência de Deus. Durante a espera, Moisés ergue os olhos ao céu, agradecendo ao Senhor por sua constante presença e cuidados. A água jorra da rocha, a multidão celebra ao ver a providência se cumprir. A fé foi restaurada em meio ao deserto. Com a água jorrando da rocha, a multidão se uniu em louvor, expressando gratidão a Deus. As vozes reverberavam no deserto. Moisés, decidido, concentrou-se na terra prometida. Ele lembrou os israelitas de que Deus os guiava mesmo nas adversidades. A palavra de Deus ressoou nas mentes do povo e um novo ânimo tomou conta. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido. Ao se aproximarem das margens do mar, a incerteza voltou. O exército egípcio estava atrás e a pressão aumentava. Moisés, fortalecendo a fé, ergueu seu cajado. Ao tocar a água, um milagre ocorreu, o mar se abriu, formando um caminho. O povo, agora seguro, atravessou o mar. Um clamor de vitória ecoou, pois a promessa de liberdade se tornava realidade.